E aí, guerreiros, tranquilo? Meu nome é Rafael, sou instrutor da equipe RTKD de Taekwondo e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a integração do boxe no Taekwondo tradicional ITF. Vamos lá? Bom, guerreiros, antes de tudo, eu quero agradecer demais a todo o retorno positivo que vocês têm dado pra gente pelo canal e pelo e-mail. Está sendo muito positivo esse retorno e ele nos encoraja a falar cada vez mais sobre o Taekwondo tradicional aqui no canal e levar para vocês o máximo de informações que a gente conseguir. É exatamente para vocês que a gente monta todo esse conteúdo e coloca aqui no canal. E eu quero agradecer também em especial ao João Siqueira, que foi quem mandou a sugestão de tema de hoje, que é falar sobre o boxe. Ele mandou pelo e-mail, então João, muito obrigado aí pelo seu retorno e vamos falar agora um pouco sobre como o boxe se integra ao Taekwondo tradicional. Nós vamos falar aqui dos pontos básicos, perfeito? Sempre lembrando que o nosso canal ele fala com quem está entrando no Taekwondo, quem está chegando no Taekwondo. Então, as dúvidas básicas, a partir dessas informações básicas, você consegue já trilhando o seu caminho dentro do seu dojan com o seu instrutor, que é fundamental, para que você consiga evoluir, aprender mais. Mas hoje a gente vai falar dos principais pontos do boxe integrado ao Taekwondo. O primeiro ponto é, no Taekwondo tradicional, o boxe ele é diferente do boxe tradicional, perfeito? Da luta boxe. A principal diferença que a gente pode abordar aqui, é lógico que existem várias, mas a principal que a gente pode abordar aqui é, no boxe você consegue fazer movimentos que tem que ser um pouco mais restritos no Taekwondo, principalmente quando a gente fala de luta do faixa branca até o faixa vermelha ponta preta, que são as coloridas, perfeito? Numa luta de faixa preta, de graduado, você consegue ter uma flexibilidade maior ao permitir golpes mais potentes, golpes que não tenham uma técnica tão restrita quanto a do faixa colorida. Por quê? Porque principalmente na competição a gente está usando o boxe, porém a prioridade é visar a segurança do atleta. Se você considerar que muitos deles são crianças, adolescentes, estão fazendo, ou adultos mesmo que podem estar fazendo pela primeira vez uma arte marcial, você não pode simplesmente jogar eles na cova dos leões. Você tem que ir gradativamente acostumando ele tanto ao chute quanto ao soco. Então dessa forma, durante a vida de colorida dele, ele vai se preparando, aumentando cada vez mais o nível de dificuldade, para que quando ele seja um graduado, ele consiga enfrentar golpes mais potentes, saber se defender, saber esquivar, ter uma movimentação já implementada. Mas no início, você tem que começar de baixo para cima, perfeito? Então vamos lá, falando da prática. Tem que partir da premissa de que antes de você fazer um soco, antes de você usar o boxe, você tem que ter algumas coisas já trabalhadas. A primeira que eu gosto de falar é a guarda. A gente vai fazer aqui um vídeo em breve para falar apenas sobre guarda. Nós já recebemos questionamentos sobre guarda e a gente está preparando um material bem legal sobre guarda. Mas falando do boxe, guarda é fundamental. A guarda ela é o estado que você vai estar permanente enquanto você não estiver efetuando nenhum golpe, perfeito? Se você não estiver usando o golpe, se você não jogar o golpe, a sua guarda tem que estar, que a gente chama de guarda em pé. Um ponto que você tem que considerar, a mão de trás, ela é a sua última linha de defesa, antes do seu rosto. Então, a gente costuma dizer, né, posição de luta, eu vou colocar a base que eu quiser, base esquerda ou base direita, significa que se eu colocar a base direita, eu vou estar virado para a direita, perfeito? Então a mão que vai estar atrás é a minha mão direita. Geralmente, mão da frente, você pode colocar a mão mais fraca que você tem. Por quê? Porque ela vai sair o jab. O direto você coloca para trás, que teoricamente é o seu golpe mais potente. Mas isso tudo são regras básicas que dali você vai evoluir, perfeito? Nada disso é imutável. Tudo isso é um ponto de partida. Você vai desenvolver com o tempo a sua forma de lidar com essas variáveis. Posição de luta, mão de trás no queixo, perfeito? Fazendo um parêntese sobre a guarda, você vai ver muito lutador de Taekwondo lutando com a guarda baixa. Sugiro que não faça isso. Sempre digo para os meus alunos, levanta a guarda. Por quê? Porque o golpe é tão rápido que não necessariamente se a sua guarda estiver baixa, você vai conseguir subir a sua mão ao ponto de defender o golpe. Seja um soco ou um chute. Pode acontecer numa fração de segundos. Literalmente uma fração de segundos. E aí, você confiar
que você vai ser rápido o suficiente para ver o que está acontecendo e ainda responder, eu acho temerário. Prefiro estar com a mão o tempo todo em guarda, para que quando o golpe vier, ele já vai encontrar uma linha de defesa. Então eu estou em posição de luta, perfeito? Essa mão eu até consigo deixar um pouco mais baixo. O ideal é que quanto mais próximo de você o seu oponente estiver, mais levantado a sua guarda esteja. Vai chegar um ponto que eu vou estar aqui, totalmente fechado, no infight, na curta distância de golpes. Porém, se o meu oponente está na média ou longa distância, eu consigo deixar a mão da frente um pouco mais flexível e a mão de trás no queixo. Lembrando, essa é a minha forma de lidar com a guarda. Cada praticante vai ter a sua, cada dojan tem a sua forma de passar a defesa de luta, perfeito? Então essas são algumas dicas que você pode considerar ou não. Posição de luta, a mão de trás mais alerta, a mão da frente preparada aqui até para ser usada como jab para poder manter uma distância do meu oponente, e a mão de trás preparada para o que o oponente fizer. Eu costumo dizer que você não deve usar a guarda como um escudo, que você bate, que você projeta. Se o golpe está vindo aqui, você vai ver muitas pessoas usando o braço para defender, buscando o golpe. Se o chute vem, ela, em vez de deixar o chute chegar e defender com a guarda, ela quer buscar o golpe. Isso é uma grande chance de você tomar um golpe. Por quê? Porque quando você buscar o golpe aqui, você abriu a sua guarda. E se o golpe mudar de trajetória, ele não vai ter nenhuma linha de defesa para alcançar o seu rosto. Então é melhor, ao invés de você usar um escudo, você usar uma armadura. A armadura, ela fixa a defesa em você, independente do ataque que vier. Então se eu usar aqui como uma armadura, não ficar movendo meu braço, manter ele aqui, quando o golpe vier, independente de onde ele bater, ele vai encontrar a minha armadura, perfeito? Então, estou em posição de luta. Falando do boxe agora, voltando para o boxe, né? A gente fez esse parênteses sobre guarda, agora vamos voltar para o boxe. O primeiro golpe vai ser o jab, geralmente. Mão da frente. Vou fazer o golpe com a mão da frente. Repara que essa mão aqui, ela permanece na guarda. Não vou fazer isso. Isso é horrível, porque aqui é exatamente onde vem o contragolpe. E se você abaixa a sua guarda para bater, vai tomar também, tá abrindo chance desnecessariamente. O seu golpe saiu, essa fica. Trocou, a outra vem. Se o braço não estiver executando um ataque, não tem por que ele não estar na sua defesa, perfeito? Então a primeira coisa que você tem que se acostumar, fazer essa alternância. Ataquei com um, esse fica. Ataquei com outro, esse fica. O que isso garante? Que você vai estar trabalhando dentro da regra do boxe do taekwondo, que exige que você tenha recuperação no golpe. Então se eu estou falando isso do golpe ITF, perfeito? Honestamente, eu não conheço a regra WTF com golpes de mão e não posso falar sobre isso. Estou falando sobre a técnica tradicional ITF, perfeito? Então, joguei o golpe, ele tem que ter recuperação. Eu não posso dar aquele golpe que fica. Que nem no boxe eu dou aquele gancho alucinante e posso não ter uma recuperação. O que é recuperação? É bater e voltar. Então eu bato e volto. Bato e volto. Isso é um golpe que vai ser considerado completamente legal, válido, e você não vai ter o seu golpe anulado, você não vai ter um ponto retirado de você por excesso de contato. Excesso de contato a gente vai falar um pouco depois do que é, mas é extremamente relevante para o resultado da luta, principalmente no campeonato. Então, tô aqui, bati, voltei, bati, voltei. Repara que eu estou usando jab direto. Geralmente na luta, no campeonato, ainda mais no colorida, isso varia regionalmente, de campeonato para campeonato. Eu já vi regras um pouco diferentes dependendo do campeonato que a gente está. Porém, via de regra, principalmente no colorida, é jab direto com recuperação. Esses são os golpes de mão válidos. O principal propósito dessa restrição é assegurar a segurança do praticante. Como eu falei, pode ser um adolescente, uma criança que ainda está aprendendo, ou um adulto que ainda está aprendendo. Então, dessa forma, você garante que ele consiga fazer um golpe, porém, você não libera toda a potência do boxe e você permite que ele aprenda. Já numa luta de preta, você vai ver golpes muito mais potentes, uma flexibilidade maior na aceitação desses golpes. Você não vai ver uma restrição tão grande quanto no colorida. Então, eu estou aqui em posição de luta, o boxe no taekwondo bate e volta, bate e volta. Existem formas. Isso acaba tirando um pouco da potência, teoricamente, do golpe.
teoricamente, vocês, quando entram no Taekwondo, vocês consideram o seguinte: se eu bater aqui é mais fraco do que se eu fizer algo que demonstra mais força. Tem que entender o seguinte: às vezes as aparências enganam. Existem formas técnicas de você aumentar a potência do seu golpe que não tem absolutamente nada a ver com isso que você vê a maioria das pessoas fazendo. Quer ver um vício que muitas pessoas chegam para fazer o boxe com a gente lá no Taekwondo e tem? Acreditar nisso daqui. Que você vai dar, por exemplo, quero fazer um golpe direto com a mão de trás. Deu jab, aí quando for dar o direto, para acumular energia, imagina que tem que fazer isso aqui. Chegar para trás e então entrar. Isso é totalmente desnecessário. Você pode reparar que o boxer profissional, ele consegue tirar um golpe com extrema potência sem ir lá atrás. Ele não faz isso. Ele pode fazer daqui, ó. Por quê? Porque a potência, ela tá nesse grupamento, ela não tá no braço. Imagina o seguinte: a minha mão, ela nada mais é do que a pedra de uma catapulta. O meu braço é só uma corrente que está ligada a essa pedra. Ele não tem o controle do movimento. A catapulta é o ombro, é as costas, o quadril, é o corpo todo, é o pé que impulsiona. Então, se eu estou aqui na guarda, funciona para o braço da frente também. Uma coisa é eu achar que eu estou controlando, batendo com essa mão. Outra coisa é eu simplesmente muito mais potente. Eu não preciso ir lá atrás e daqui eu solto. Isso é o que a gente chama do efeito chicote aqui. Então, vale para o braço da frente e vale para o braço de trás. Com o giro do quadril, com a impulsão da musculatura das costas e do ombro, eu jogo a pedra que é a minha mão, o projétil que é a minha mão. Então, eu não preciso ir lá atrás com a minha mão e bater. Não é ela que controla o processo. É essa parte que controla o processo. Então, se eu estou aqui, eu posso fazer daqui. E jogar um golpe muito rápido, muito potente. E quanto mais velocidade, mais potência. Não é a massa que influencia tanto, é a velocidade. Então, se eu projetar uma grande velocidade com o meu braço, eu não vou perder tempo indo lá atrás. Isso daqui é uma perda de tempo. Eu só estou abrindo minha guarda e aumentando a chance do meu oponente contra-atacar ou defender. Então, se eu partir do meio do caminho, eu não tenho que perder tempo lá atrás e ir para frente. Eu já parto daqui. Eu jogo o meu ombro, jogo o meu quadril com potência de projetar a minha mão e deixo ela trabalhar. Então, estou aqui, ó. Ele controla, ele joga. A mão, ela tem que ficar relaxada para ela só bater. Ela só é o projétil, ela é a bala do revólver. O revólver está aqui. E volta imediatamente. Então, dessa forma, você consegue aumentar a potência do seu golpe sem sair da regra, principalmente para você que está começando a competir agora no Taekwondo ITF ou quer conhecer, e você garante que você não vai ter um excesso de contato. O que é o excesso de contato? É exatamente isso, eu bater e deixar a minha mão. Demonstrar que eu estou querendo machucar meu oponente, ao invés de apenas marcar meu golpe. Isso é válido principalmente para competição. Então essa é uma dica bem relevante. Você está aqui, você joga do ombro, usando o corpo todo. Outro braço, mesma coisa. E repare que eu estou sempre fechado. Trabalhando sempre fechado com a minha guarda. Se o golpe vier, eu estou bem protegido. Isso é o básico, perfeito? Jab direto, aplicada a regra de competição e que você pode usar sem problema nenhum. O juiz não vai tirar ponto seu, não vai te dar advertência. Falando do Taekwondo ITF. E potente. Se você der esse golpe, mesmo no seu treino no dojan, você vai reparar uma potência. Porque você tem que focar na velocidade. A velocidade é o seu grande trunfo. Quanto mais relaxado o seu membro de ataque tiver, se for o braço ou for a perna, e você conseguir projetar com velocidade a sua ferramenta, que é o seu pé ou sua mão, você consegue o efeito chicote, você consegue potencializar o estrago que ele vai fazer. E lembrando que tudo isso que eu falei é quando a gente está falando da regra aplicada. Por exemplo, lá no nosso dojan, na RTKD, nós fazemos o boxe completo, o treino do boxe completo. Lutas apenas de boxe, usamos gancho, overhand, movimentação de boxe específica. E aí depois nós realizamos o trabalho de adequação ao Taekwondo. Então existem essas duas filosofias de trabalho lá no nosso dojan. O boxe, lutas de boxe, técnica de boxe, potência de boxe. Depois nós fazemos o trabalho adequado à regra do Taekwondo. Então o aluno lá da RTKD, ele trabalha os dois. Sugiro até que você faça também aulas de boxe. Eu me capacito com o meu mestre de boxe.
Então ele me passa as técnicas exclusivas de boxe e eu consigo então lá no nosso Dojan redesenhar essas técnicas para trabalhar tanto boxe quanto o boxe aplicado a ITF. Algumas considerações importantes para você que está começando, principalmente a praticar boxe, seja no taekwondo, seja o boxe sozinho. Algumas dicas fundamentais para você principalmente evitar lesão. Tem atadura. A atadura que a gente faz em volta da mão, tem que ter aquilo ali para você evitar lesão no punho, principalmente. Isso é uma coisa muito comum do iniciante. Ele ainda não calejou a mão ainda não está preparada para receber esse impacto constante. Então a energia, ela para muito no pulso. E isso pode gerar microlesões ou até lesões sérias. Você pode dar o soco e por você não ter a resistência que a bandagem faz, o seu pulso virar. Isso acontece demais, principalmente quando a gente está usando manopla e o saco de areia, o saco de pancada. Então, garanta que você tenha ou a média, de preferência longa. E quando você for executar, a gente vai fazer um vídeo também específico para isso, a maneira de você amarrar a sua bandagem. A forma que você amarra, a ordem que você cria ali, ela influencia demais nessas lesões que eu mencionei. Por exemplo, você tem que garantir que a sua articulação do dedão, ela não faça esse movimento para trás. Acontece muito de você dar o soco e às vezes ele resvalar no alvo e esse pedaço aqui ficar preso, a mão ir e ele ficar. É uma das maiores dores que eu já senti no taekwondo e fica doído durante um bom tempo. Isso se não causar uma lesão maior, entendeu? Se só puxar, você já vai ficar um bom tempo ali sem conseguir socar com grande segurança. Então a bandagem, ela garante que tudo isso não aconteça, perfeito? Outro ponto é, pessoal, já vi muita gente lutando sem bucal. Não faça isso. Se você sabe o preço de quanto custa um tratamento de dente, preserve os seus. O bucal é uma coisa muito simples, muito barata, que não vale a pena você fazer, botar para jogo o seu dente em troca de não comprar ou não usar o bucal. Existem vários modelos, você tem um bucal duplo, um bucal único, você pode escolher tamanhos diferentes. O que eu gosto de sugerir para os meus alunos é que seja o duplo. Muita gente tem resistência ao bucal duplo, porém, eu acho que ele protege melhor porque ele liga a arcada superior e a arcada inferior, impedindo que a sua mandíbula se mova demais durante o golpe. Às vezes você está com o bucal normal, o bucal que só pega a arcada superior, e quando você toma o golpe, na verdade ele não é só para proteger o dente, é para proteger esse movimento que acontece quando você toma o golpe. Por isso que geralmente o soco no queixo é o que nocauteia. Não é só para proteger o dente, é para evitar essa movimentação que o bucal existe. Então, você tendo um bucal duplo que trava, evita que essa movimentação aconteça com maior facilidade. Muita gente diz, eu não consigo respirar quando eu estou usando bucal, principalmente as mulheres, têm uma resistência muito grande ao bucal. Elas, desde argumentos como ter nojo de usar o bucal, até eu não consigo respirar usando o bucal, eu falo para todos os alunos, eu falo, olha, eu acho que perder um dente vai ser mais difícil. Então, é melhor você escolher o caminho menos dolorido. Pode ser que nunca aconteça, tem gente que luta na academia sem bucal. Nunca aconteceu nada, mas tem gente que já aconteceu. Então, não se coloque para jogo, a segurança, principalmente no nosso Dojan, ela é fundamental. Outra dica importante, você que está começando a fazer o boxe, você tem que ter movimentação. Não seja um alvo fixo. Isso é a principal coisa que você pode fazer. Às vezes, durante um round ou uma luta, você cansa. Então você fica parado. Isso é a pior coisa. Cansou, movimenta. Para um lado ou para o outro, a cabeça ela tem que ficar um alvo em constante movimento. Você não pode, por exemplo, eu cansei, estou apanhando, parar aqui. Mesmo que você só feche a guarda, o seu oponente, se ele estiver com gás, se ele estiver superior, ele vai começar a bater em cima, bater embaixo, você vai acabar abrindo a guarda. Ao passo de que se você estiver se movimentando o tempo todo, você vai triplicar o esforço que ele tem que fazer para te bater. Primeiro ele tem que te achar, depois ele vai conseguir te bater. Então, se você tiver, primeiro, guarda fechada, pendulando, para um lado e para o outro, a cabeça não fica parada, ela não pode ficar um alvo fixo. Então você pendula o tempo todo. Só disso você já complica 50% a obrigação do seu oponente de te achar. E se você fizer um movimento de perna, então, movimentar o tempo todo, balançar a cabeça o tempo todo com guarda alta, você vai ter uma movimentação muito difícil de ser acompanhada e você vai reduzir dramaticamente o número de acertos
de golpes que o seu oponente vai conseguir te impor. Então, mesmo numa situação de desvantagem no boxe, o ideal é que você tenha uma movimentação constante para pelo menos aumentar o trabalho dos golpes do seu oponente. E outra dica prática para quando você tiver esses pontos básicos já bem trabalhados, lembrando que tudo isso só vai acontecer se você dedicar horas e horas e horas de treino. Nada vem se você não dedicar horas de treino. A gente não aprende falando, a gente aprende fazendo. Então vai para a academia, na sua casa, no final de semana, você que está realmente querendo se dedicar a melhorar a sua técnica, aumente o seu número de horas de treino. Mesmo que você pegue uma pequena peça do seu treino e repita, você vai ficar melhor. Se você fizer 100 vezes um pequeno treino, seja um chute, seja um soco, seja uma esquiva, eu te garanto que entre a sua repetição número 1 e a sua repetição número 100, você com certeza vai ver um aumento na sua técnica, uma melhora na sua técnica. Então, dedique-se o máximo de horas que você conseguir para ficar melhor naquilo que você quer. E agora, voltando para uma dica prática que você pode executar quando esses pontos básicos estiverem bem trabalhados, é o seguinte: meu oponente está na minha frente, certo? Posição de luta, jab, direto. Isso tudo eu estou trabalhando em linha, o que a gente chama de trabalhar em linha. Ele está na minha frente, eu estou na frente dele, então eu estou trabalhando aqui em linha, atacando ele diretamente. Uma grande vantagem que você pode obter é trabalhar em ângulo, perfeito? Isso é mais difícil para quem está começando, é mais complexo, exige um pouco mais de raciocínio rápido no que você está executando, porque não é só bater, se defender, você ainda tem que se movimentar, mas funciona muito. E o mais básico que você pode fazer, o que a gente chama de saída 45, é um outro vídeo que eu quero fazer aqui também, é a saída 45, é o seguinte: se meu oponente está na minha frente, o rosto dele está aqui, correto? Ao invés de bater reto, eu vou abrir e bater em ângulo. Ele está aqui, certo? Eu vou, ao invés de bater reto, eu vou abrir e bater. Ele esperava esse ângulo e eu vim para um ângulo em 45. Se ele atacasse, ele atacaria para lá, porque eu fiz uma jogada ensaiada. Então eu estou aqui, ele vai vir, eu abri, e aqui o direto está na linha do rosto dele. E eu tenho que usar aquela impulsão de ombro que a gente falou. E eu vou jogar no rosto dele. 45. Então, eu saio da linha de tiro dele, perfeito? Ele está mirando aqui. Eu vou sair com o jab e então projetar no rosto dele o direto. Isso me garante proteção, porque eu vou sair do ângulo de ataque dele, e garante que, quando eu jogar o meu direto, eu diminuo a chance dele de reação. Porque essa mão já vai estar aqui, eu vou estar num ângulo diferenciado do que ele esperava, e eu vou jogar este braço e vou estar protegido pelo meu ombro. O ombro é uma grande proteção que você pode usar. Uma coisa é trabalhar aqui, outra coisa é você se encastelar no seu ombro. Se eu estou em posição de luta e eu coloco o meu ombro colado no meu queixo, isso evita que golpes que aqui pegariam e podem me nocautear, eu levanto aqui, eles vão pegar na parte de cima resvalando. Então isso é uma proteção adicional fantástica, protegendo a linha do queixo. Então estou aqui, ele está aqui, eu vou sair 45 e usando as minhas costas, a minha impulsão com o ombro, jogar o que é quase um overhand, mas continua sendo direto e eu vou recuperar. Então fazendo numa velocidade normal, ele estaria aqui, e eu recuperei, estou pronto aqui para agir. Posso até usar um chute, entrar com chute, perfeito? Mas a gente está falando apenas do boxe. Essa é uma movimentação que você pode fazer sozinho, você pode fazer com saco de areia, pode fazer na academia, fazer com seu colega. E quanto mais você repetir do básico ao mais complexo, melhor você vai ficar. Então essas são algumas dicas básicas de como funciona no taekwondo tradicional o boxe e como você pode fazer para, a partir desses pontos básicos, evoluir a sua técnica. A gente ainda vai falar muito sobre boxe aqui no canal, vamos esmiuçar, mostrar outras situações, mas nesse início eu quero falar sobre pontos básicos, para a gente poder fazer uma curva de aprendizado de acordo com as técnicas que a gente vai apresentando aqui. E pessoal, lembrando, essas são as opiniões do nosso Dojan, a nossa forma de trabalhar. Não existe a forma correta, não existe a forma errada, existe a forma que você se adapta. Então, todos vocês que quiserem, a gente falou aqui da parte básica,
mas todos vocês que quiserem apresentar a sua perspectiva, uma visão diferente, falar que a gente está errado, que a gente está certo, compartilhar com a gente a sua experiência, vai ser muito bem-vindo. Quiser aprofundar o assunto aí, é para isso que existem os comentários, nosso e-mail. E fundamental independente das técnicas que cada um agregar, das opiniões que cada um agregar, a gente formar uma comunidade, porque o Taekwondo ITF, ele merece isso, ele merece ser conhecido, e só através dessa troca de informações, né, a gente botando as nossas experiências e as nossas informações para que outros colegas e outras pessoas conheçam, a gente vai conseguir unir a nossa comunidade em torno do objetivo que o General criou, que é levar o Taekwondo para o mundo. Perfeito? E agora você pode encontrar muito mais no nosso site, www.rtkd.com.br. E você que ama o Taekwondo como a gente e quer ajudar o nosso canal a divulgar essa arte, visite a nossa loja virtual, traçoprata.com.br. Lá você encontra camisas exclusivas do Taekwondo. São várias estampas de alta qualidade e com um preço campeão. Compra na hora e recebe na sua residência. Leve essa paixão estampada no seu peito. E faça parte da nossa família. Conheça o Taekwondo tradicional e conquiste a sua evolução. Até a próxima. Taekwondo.